Olá, meus nobres e queridos irmãos, muito bem-vindos a mais um sábado, aonde nos colocamos para o estudo das faculdades mediúnicas. Hoje nós temos aqui o Tiago e o Robson para auxiliar nos esclarecimentos e importantíssimos, mas reforçando, este capítulo, que é o 17, ele trabalha muito sobre as questões do desenvolvimento das faculdades mediúnicas. E agora nós vamos entrar num ponto muito delicado e que deveria sim ser sempre muito bem avaliado por todos os trabalhadores, que é os casos que levam à suspensão das faculdades mediúnicas. Sim, isso pode ocorrer e ocorre com muita frequência, mais do que nós possamos imaginar, pois a faculdade mediúnica, como tarefa reparadora, quando ela não está reparando e ela está prejudicando, a espiritualidade tem o hábito, sim, de fazer a suspensão para não agravar os nossos débitos. Então, vamos ver o que Kardec tem a nos dizer sobre isso. Olá, Robson, olá, Tiago. Hoje nós vamos contar com a ajuda do Tiago, né? Sempre é uma satisfação grande, porque a energia fica mais dinâmica e ele sempre tem ideias muito boas sobre os tópicos que a gente está discutindo aqui. Eu vou fazer a leitura e logo depois, então, a gente pode passar, né, para a vivência e para a experiência de cada um. Capítulo 17, Formação dos Médiuns. Esse último trecho do capítulo tem o título de Perda e Suspensão da Mediunidade, como Jordelei disse, especialmente da psicografia, e Kardec preferiu apresentar isso na forma de perguntas e respostas. Eu vou ler as 5 primeiras perguntas e depois nós vamos comentar. A faculdade mediúnica é sujeita a interrupções e suspensões temporárias, tanto as manifestações físicas quanto a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas questões sobre esse assunto. Número 1. Os médios podem perder sua mediunidade? Isso acontece algumas vezes, qualquer que ela seja, mas pode também ser apenas uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Número 2. A perda da mediunidade é causada pelo enfraquecimento do fluido? Qualquer que seja a faculdade do médium, ele não pode nada sem a cooperação benevolente dos espíritos. Quando não obtém mais nada, nem sempre é a faculdade que lhe falta. Muitas vezes são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servir dele. Número 3. O que é que pode causar o abandono do médium por parte dos espíritos? O uso que ele faz de sua mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos. Podemos abandoná-lo quando se serve dela para coisas fúteis ou ambiciosas, quando recusa transmitir nossa palavra ou a nossa realidade aos encarnados que lhe pedem, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para o seu mero prazer, e ainda menos para servir à sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais ao objetivo em vista e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, ele se retira para procurar um protegido, um médium mais digno. Número 4. O espírito que se retira não pode ser substituído por outro, e nesse caso, não se constatar a suspensão da mediunidade? Não faltam espíritos que pedem para se comunicar e que estão sempre prontos para substituir os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que abandona o médium, ele pode muito bem deixá-lo apenas momentaneamente e privá-lo por algum tempo de qualquer comunicação, para que isso lhe sirva de lição e lhe prove que sua mediunidade não depende dele e que não deve se envaidecer dela. Essa suspensão temporária também é para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não aconteceria a interrupção. Além disso, a interrupção da mediunidade nem sempre é uma punição. Ela é algumas vezes a preocupação carinhosa do espírito para com o médium, a quem se afeiçoa, para lhe dar um repouso material que julga necessário. Nesse caso, ele não permite que outros espíritos o substituam. Número 5. Entretanto, vêem-se médiuns muito dignos, moralmente falando, que, embora não sintam nenhuma necessidade de repouso, são contrariados com interrupções cujo objetivo não compreendem.
É a fim de colocar sua paciência à prova e de julgar sua perseverança. É por isso que os espíritos não marcam um fim para essa suspensão. Eles querem ver se um médium desanima. Muitas vezes também é para lhe dar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram, e é nessa meditação de nossos ensinamentos que conhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome àqueles que, na realidade, apenas gostam das comunicações. Os espíritos são muito diretos naquilo que tem que falar, né? Ou seja, em resumo, as nossas ações morais, elas falam muito sobre as questões mediúnicas. E o interesse, veja que é um dos pontos que até nós aqui no portal a gente tem martelado bastante em evitar alguns questionamentos que são apenas de ordem de curiosidade. E veja que os próprios mentores dizem que eles não estão aqui para curiosidades, né? Reforçando e nos criando, de uma certa forma, uma barreira protetora até mesmo para nós. Mas o quanto eles trabalham dentro de nós a necessidade de nós sermos cada vez mais justos e mais sérios, mais dedicados, mais empenhados na realização desses trabalhos. É impressionante. E por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com esse grande movimento que está agora de desenvolver faculdades mediúnicas, de exercícios e de técnicas para desenvolvimento de faculdades mediúnicas. Porque eu sei do perigo que pode ser isso, né? Da delicadeza que possa se tornar isso. E cabe muito essa reflexão. Qual é a intenção que tem por trás de nós? Precisamos lembrar que, como trabalhadores, nós precisamos muito da humildade. A humildade é o carro-chefe de nossa caminhada para aprendizado, mas, acima de tudo, para os puxões de orelhas que a gente recebe deles, porque a gente recebe muitos puxões de orelha. Eles não economizam nos dedos para puxar as nossas orelhas. Agora, isso nos deixa na sensação de ofendidos ou de reflexivos? Se a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai ter uma mudança, provavelmente uma mudança positiva. Se nós nos sentirmos ofendidos, então nós pendemos para um lado muito perigoso, que é o da vaidade. E esse é um caminho que muitas vezes a perda e a suspensão é inevitável. Quer falar, Robson? Posso falar, sim. Pode O falar. que o O meu eu Jordanei... vou. Talvez eu vá para outro lugar da. Então, se tiver o fio aí, pode falar. Não, mas eu já estou indo para outro lugar. Ah, então vamos Eu junto, acho que pode falar. Jordanei, ele falou o essencial, né? Que Kardec realmente ressalta esse ponto da conduta moral do médium como a principal causa da suspensão das faculdades mediúnicas, né? E não como punição, mas como uma coisa educativa. E tem essa trilogia, né, dos dragões que a gente já estudou. Eu não sei se Tiago, eu sei que os dragões Tiago já leu. Eu não sei se ele leu os outros livros da trilogia, né, que é o Lírios de Esperança. Presenteou com o primeiro e eu estou lendo ele. Ah, pois é. Eu ia exatamente para esse lugar. Estamos chegando no mesmo lugar, Robson. Pois é. Mas aí é interessante, por quê? Porque esse livro ele apresenta um trabalho espiritual, que é o Hospital Esperança, né? E o Hospital Esperança ele tem alas para pessoas que caíram em várias vertentes religiosas, inclusive espiritismo, né? Inclusive outras linhas de mediunidade e inclusive outras linhas cristãs, né? Como católicos e evangélicos. E tem uma descrição lá sobre os médiuns que falharam na prova de serem médiuns, né? Porque isso, mais do que um privilégio, é uma prova, é um teste, e é uma oportunidade muito grande para o espírito. Então, quando ele começa a se desviar, às vezes a faculdade é interrompida para ele não afundar mais, para ele não criar mais dívidas, né? E aí tem uma segunda sequência de livros
que é ditada pelo espírito José Mário, pelo mesmo médium, né, que é o Vanderlei Oliveira, que aí ele descreve um grupo de pessoas que está sendo auxiliada no Hospital Esperança, e o primeiro livro ele tem o título de Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Eu sempre tenho que parar para pensar para conseguir falar esse título. E lá é descrito, né, sobre um grupo espiritualista, é um pouco nos moldes do Aconteceu na Casa Espírita, que a turma está acabando de estudar na sexta-feira, né? E lá tem um médium, um dirigente, uma diretora, né? E um grupo de pessoas que estão dentro de um trabalho que está florescente e que todo mundo fora do trabalho acha que está tudo muito bem, mas que os trabalhadores estão se desentendendo, né? E aí fala o que cada uma dessas pessoas, em cada um desses papéis, tem de resgate moral. E aí eles estão dizendo assim, você não veio para ser dirigente, você não veio para ser médium, você não veio para ser passista, você não veio para ser a função, você veio para fazer um resgate moral, e aquela função é a ferramenta para você poder fazer esse resgate moral, né? E aí eles têm muito essa questão, né, de a mediunidade tem hora que pode despertar a vaidade, né? E a gente tem visto, né, esses colegas que às vezes desvirtuam, inclusive canais na internet parecidos com o nosso, com o personalismo de como se assim, eu tenho um poder, né? Eu tenho o poder de te apresentar para o mundo espiritual, eu tenho o poder de despertar suas faculdades espirituais, eu tenho o poder de te apresentar, sei lá para quem, no mundo espiritual, né? E aí a gente percebe assim o quanto essas pessoas estão se endividando, né? Quanto elas estão se endividando, mesmo que elas acreditem no que elas estão falando. Então aqui tem um resumo muito preciso do Kardec sobre essa situação, né? De quando as pessoas estão nessa armadilha e o quanto elas estão atrasando a própria evolução, né? E talvez perdendo até a tarefa de uma encarnação inteira por causa de um ponto como esse. Eu ia justamente puxar essas obras. E primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu ter entrado um pouquinho antes, mas... E ainda bem que eu não entrei, porque agora eu tô vendo o valor que é estar aqui podendo gravar com vocês, sendo bem honesto. Se tem algum trabalhador do portal vendo agora esse vídeo aqui, que está mais próximo, está no grupo de radiação, queira, quem sabe, um dia participar das gravações, saibam que o cuidado energético é absurdo quando você entra para online para gravar. Eu tava uma loucura aqui de trabalho, da vida mesmo, e entrei aqui e tudo tá maravilhoso. Muito obrigado por isso, primeiro. Só reforçando que é maravilhoso mesmo estar com vocês. No livro Os Dragões, já que você falou do Lírios, eu vou puxar os dragões, então. Eles colocam a mediunidade numa perspectiva que eu, Thiago, não tinha. Eu sou muito novo nessa área aqui, o Júlio sabe. Eu sou sempre falando com vocês aqui nos vídeos, eu falo que eu tô engateando ainda. Minhas experiências que eu me debrucei nos últimos anos foram mais pro lado da projeção astral, da ufologia, enfim. Mas eu tive já, desde que começou o portal, tive a oportunidade de me aproximar, mas são 2 anos e eu considero que é absolutamente nada, embora eu tenha tentado ler o máximo que eu pude. Mas ele coloca um ponto super interessante que eu não tinha essa visão, né? A maioria das pessoas, e a gente vê esses canais que você citou, que o Jornalista citou, que você citou também, a mediunidade ela é vista como um poder, como um bônus, alguma coisa assim diferente, né? Que diferencia a pessoa do resto da galera, né, em geral, né, da população em geral. E nesses canais, assim, a gente percebe que tem uma posição de alguns, inclusive, tem uma certa soberba, né, alguma coisa, uma posição mais iluminada, né. E no livro Os Dragões, cara, é completamente o oposto. Ele coloca a mediunidade, na verdade, como uma ferramenta, como você bem colocou, para trabalhar as dívidas e as falhas que nós temos. Então ela potencializa. Então, assim, por exemplo, o que demoraria muito tempo para corrigir e melhorar, a mim é dado a faculdade mediúnica para tentar acelerar esse processo, porque através do trabalho e da doação, do fato de poder ser útil, não a mim, mas a um serviço maior e a uma causa maior, que esse é o objetivo da mediunidade,
Porque não adianta nada você ser médium e não ser útil, não adianta você ser médium trancado dentro de casa sozinho e não passar isso para ninguém. Essa meditar não serve para nada. Isso é dado para justamente acelerar o nosso processo. Né? A gente tem um caso lá do espírito, não vou falar muita coisa, senão eu acabo dando spoiler do livro, vocês vão ficar bravos comigo. Mas o livro todo ele aborda o caso de um espírito que tem um processo de caminhada muito duro. E ele acaba se tornando um dragão, que é explicado lá o que é um dragão no livro. E depois para ele é dado a oportunidade de se redimir através de uma mediunidade muito aflorada. Então a gente fica com essa, a gente tem essa percepção, assim, e aquilo lá para mim foi meio que um divisor de águas. Falei, nossa. Na época eu falei, graças a Deus eu não tenho mediunidade, acho que eu não tô devendo nada aqui. E brincadeira, mas faz a gente pensar, falou, nossa, realmente é uma ferramenta para a gente poder se redimir e tentar acelerar o nosso processo de melhora individual, né, como moral. E pega muito nesse ponto que você falou, do ponto da moral. Porque para você se envaidecer e achar que você está curando, que você está sendo porta-voz do espírito da luz, ou que você é o avatar da nova era, como tem uns 30 agora por dia nascendo na internet, é muito fácil. Então você vê que pega justamente na moral. Né? Ele se envaidece, e aí que mora o perigo. Muitas vezes some a faculdade, que nem consta aqui, mas às vezes ela nem é interrompida. Os espíritos bons se afastam, acho que o Jodelei pode falar um pouco melhor, e aí a gente sabe quem entra no lugar. E é que o negócio desanda de vez, o caldo desanda. Às vezes a faculdade ela continua, de uma certa forma. A gente viu muitos casos disso. Mas acho que o Jodelei tem um pouco mais de experiência para contar sobre esse efeito, né, que ocorre quando os bons espíritos se afastam e aparecem outros espíritos ocupando aquela faculdade mediúnica que ainda está em aberto. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum. Mas a nós compete apenas o estudo sistematizado, né, do que a gente está querendo, do que a gente busca. Eu já presenciei nessa vida muitos trabalhadores com faculdades mediúnicas lindas que acabaram se perdendo. E uma pena, né, porque toda vez que um médium se perde, ele leva junto anos de trabalho de toda a seara, né? Porque o julgamento é muito grande ainda nos meios espirituais e espiritualistas. Mas uma coisa é certa, não existe milagre, existe trabalho. Não existe pirotecnia no mundo dos espíritos também, existe trabalho. Quer conhecer o mundo dos espíritos? Olha ao teu redor, é exatamente igual do outro lado, porque nós somos uma cópia imperfeita do que tem do outro lado. Isso é um ponto fundamental que precisamos olhar. Eu tomo sempre um cuidado muito grande de não olhar para estes trabalhadores, para não ressaltá-los, porque eu não quero me tornar um deles. A minha maior preocupação em tudo sempre é não me tornar mais um destes que se perdem, né, nas curvas do caminho, porque é muito fácil. Certa vez o Oikenaz me disse lá no início do trabalho junto com ele que eu precisava estar sempre muito atento, que a cada 10 médiuns psicofônicos que surgem, apenas um prossegue, os outros se perdem. Ou seja, é um percentual muito grande, né? E por isso que eu tento estar sempre focado. E o máximo possível para o trabalho ser o mais perfeito, o mais correto. Quando erro, eu tenho total liberdade de dizer não, errei, ou como já aconteceu inúmeras vezes, 2 vezes ou 3 aqui no canal, hoje não tem ninguém para se comunicar. Por quê? Porque eu preciso ser transparente o máximo possível, por se tratar da minha construção, né?
Ou seja, como pessoa, a mediunidade como minha construção, que é o que o Tiago, que o Robson falaram. E a minha construção, inevitavelmente, vai ajudar muitas pessoas. E isso que eu estou me colocando como exemplo não é por ser alguém especial, mas é para que você entenda que a sua faculdade mediúnica é para você, para o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento abraçará inúmeras pessoas. Isso se replica em todos os lugares. Mas como é difícil ser médium. Como é difícil. Meu Jesus. É isso aí. Vamos encerrar então esse vídeo, Jorge? Vamos. Que Deus, na mais infinita bondade, nos ilumine e nos abençoe. Provavelmente, quando você assistir esse vídeo, nós já tenhamos feito o evento presencial. Sim, estamos gravando com antecedência. E na próxima semana, no próximo fim de semana, né, não amanhã, né, hoje é dia 28 de abril. Então, no próximo fim de semana, né, vai ser dia 6, primeiro fim de semana de maio, onde será o nosso primeiro evento. Esse vídeo irá após esse evento, mas saiba que a gente está aqui preparado, ansioso, e o fim de semana que começa amanhã ou daqui um pouco, já vai ser de muito trabalho, já nos preparativos, mas estamos felizes. Obrigado por estarem aqui e desejamos um abraço especial e muitas felicidades a todos vocês. Fiquem com Deus.